Olá, olá! Tá começando mais um vídeo aqui do The Information, eu sou o Pedro Brogolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, segunda-feira de manhã, pós-semana 5 de domingão de NFL, e a gente vem repercutir o que de mais interessante aconteceu ontem, domingão, que começou cedo aqui no Brasil, 10h30 da manhã, e terminou tarde, já que a gente teve um Sunday Night Football que atrasou 1h30, tá? Então já vai se acostumando para quando mudar o horário lá nos Estados Unidos e os jogos começarem aí por 10h20, 10h30, pra já pegar no tranco, tá? Porque vai ser mais ou menos o mesmo horário que a gente foi dormir ontem, de um domingo de NFL interessante. Mas antes de destacarmos tudo o que aconteceu, eu vou pedir primeiro para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e, claro, compartilhe o vídeo por aí e ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Vamos começar então um vídeo aqui falando do jogo que abriu a rodada, Jets e Vikings em Londres, lá no estádio do Tottenham, um jogo que não foi o mais bonito de se assistir, um jogo bem defensivo, tá? E que claramente a defesa do Minnesota Vikings fez a diferença, né? A vitória e o 5-0 dos Vikings, principalmente nos últimos 3 tempos de futebol americano, vem por conta do lado defensivo. O Brian Flores novamente com um excelentíssimo jogo, cuidando dessa unidade, pick six, interceptação, conseguindo confundir a mente do Aaron Rodgers com uma leitura difícil para o QB dos Jets, em tentar entender como é que essa defesa funciona, e claramente os Vikings chegam ao 5-0 muito por conta agora do lado defensivo, né? O Rodgers teve 3 interceptações, tá? E foi melhorando ao longo do jogo, né? No primeiro tempo foi pick six, logo depois no drive seguinte teve outra interceptação, mas não dá pra passar bola 54 vezes esses Jets, né? Então assim, o Breece Hall teve 9 tentativas de carregada, o Allen teve 5 tentativas, ambos foram para 23 jardas e 13 jardas respectivamente. Então tu não tem um jogo terrestre funcionando, tu não insiste no teu jogo terrestre, e por mais que os Vikings tenham uma boa defesa e parem o jogo terrestre, tu não pode correr 14 vezes e deixar teu QB de mais de 40 anos passar mais de 50, é óbvio que vai dar errado. E aí os Vikings não estavam com uma tarde muito inspirada do Sam Darnold, 14-31 não foi um bom jogo dele, mas a franquia defensivamente conseguiu uma pick six, 7 pontos, né? Então em uma posse, deixou Aaron Rodgers em campo longo em vários sentidos para tentar converter e tentar virar o jogo. E foi o suficiente, né? Tomou um touchdown no primeiro tempo, foi com uma vantagem de 10 pontos para o intervalo e conseguiu administrar o segundo tempo, mas alerta de um ataque que tá começando a ficar inoperante, né? Então vamos ver como é que vai ser os próximos momentos desse time, mas o Sam Darnold precisa dar uma acordadinha. Acho que o ataque dos Vikings como um todo precisa dar um up, né? E ver o que vai acontecer nos próximos jogos, porque se ficar assim, cara, em algum momento, obviamente, vai perder a invencibilidade, mas não tá performando legal, tá? O ataque já faz mais de 60 minutos de futebol americano, já faz praticamente 90 minutos de futebol americano que não joga bem, então é um sinal de um alerta quase amarelo, né? Verde para amarelo tá começando a ficar meio estranho. Vamos ver como é que vai ser os ajustes do Sam Darnold, o ajuste dessa comissão técnica do Kevin O'Connell, mas precisa fazer alguma coisa que tá começando a dar uma leve preocupada. No segundo horário, que geralmente é o primeiro, né? A gente teve jogos bem disputados, né? A tônica do domingo foi já partidas, né? Embates que foram até uma posse de diferença. Então isso foi bem interessante. Mas o grande jogo da rodada, e é o jogo do ano até aqui, sejamos sinceros, cara, é justamente a vitória dos Ravens contra os Bengals. Cara, Lamar Jackson e Joe Burrow deram um show. Foram 9 TDs combinados, mais de 750 jardas combinadas entre os dois. E aí a gente, quando tem dois QBs jogando tanto, tendo um jogo tão on fire, a gente às vezes não consegue achar os erros que eles tiveram, né? Mas nesse jogo aqui eu acho que é bem específico, né? A gente tem
Um Bengals que poderia ter matado a partida e não conseguiu. Uma interceptação bem telegrafada do Burrow, por mais que a chamada tenha sido interessante, a execução foi ruim. E aí então os Ravens conseguem ter a posse para empatar o jogo. Na prorrogação, a gente tem um fumble dos Ravens num bad snap. Os Bengals não aproveitam e erram um field goal. E aí então Baltimore vence o jogo, né? Depois de uma corrida boa do Derrick Henry. E eu senti isso no final da partida, de os Bengals não darem a bola por seu principal jogador, né, além do Burrow, né. Eu acho que o Chase faltou aparecer nesse final de jogo, por mais que tenha tido quase 200 jardas, 2 touchdowns, assim, ela desequilibrou totalmente o jogo, mas no final, cara, quando tu tava pra converter o jogo, pra tentar ganhar a partida, cara, poderia ter botado a bola no Chase, poderia ter feito algum screen, poderia ter feito alguma coisa diferente do que fez, que por mais que a ideia foi interessante, os Ravens ganharam o jogo fazendo o que fazem de melhor. E eu não acho que o melhor dos Bengals é tu fazer um passe para que não seja do Ja'Marr Chase quando precisa, tá? Então eu acho que isso me pegou um pouco num jogo onde não teve nenhum domínio. Foi claramente uma partida onde tu não sabia o que esperar do snap seguinte, foi muito imprevisível, um 41-38 sensacional, que agora, né, praticamente encaminha os Bengals para uma temporada onde dificilmente vão para os playoffs, e os Ravens que já começam a sonhar com a divisão, né, já empatam no mesmo número de vitórias dos Steelers, que chegam à sua segunda derrota seguida, a gente já vai chegar nesse jogo, mas uns Ravens que começa a mostrar os seus pontos fortes, e por mais que a defesa não tenha feito um bom jogo, tenha sofrido por um excelente ataque, cara, é um time que começa a mostrar suas garras, tá? Enquanto isso, cara, os Bengals, até pensando em quem sabe o cara, é muito difícil, porque essa defesa não tem nada que pare o jogo terrestre, cara. Lamar Jackson teve 55 jardas, Derrick Henry teve 92 jardas, a defesa é inoperante pro jogo terrestre. E quando tu fica em um tiroteio, não é todo domingo que teu ataque vai aguentar. Então a defesa dos Bengals é preocupante. Eu acho que é mais por ela que a gente não crê os Bengals indo longe esse ano. Não é que o ataque não vai resolver, não é que o Joe Burrow não vai vencer, mas a defesa é ruim. Esse que é o ponto. A defesa é ruim, e quando tu tem uma defesa ruim, meu amigo, não importa se tu tem um Patrick Mahomes, tu tende a sofrer, tu tende a não ter sucesso. Pra tu ter sucesso na NFL hoje, tu precisa ter uma defesa minimamente ok. E a defesa dos Bengals hoje em dia, sinceramente, tá longe de ser minimamente ok, tá? No segundo horário, tá? Um horário de upsets, dá pra dizer assim, né? Os Cardinals vencem os Niners e os Giants fazem um crime contra Seattle e embolam a divisão, né? A gente teve um segundo horário onde mexeu bastante na NFC West, principalmente, né? Os Niners com um jogo ruim do Brock Purdy, tá? Menos de 20 passes completos, 19 para 35, um touchdown e 2 interceptações. Um jogo displicente do Brock Purdy, eu acho que foi o primeiro jogo ruim mesmo dele nessa temporada. Em vários momentos parecia que estava meio que desligado do jogo, uma presença de pocket bem ruim nessa partida, e os Cardinals jogando pela vida, né? Um time que poderia ficar nessa situação de estar 1-4, consegue ficar 2-3, mesmo recorde dos Niners, estão na frente da divisão dos Niners, né? Principalmente por esse confronto direto, mas é uma franquia que conseguiu produzir bastante e tal. Kyle Murray teve 83 jardas corridas, tudo passa, claro, por uma corrida de mais de 50 jardas para touchdown, mas a franquia conseguiu correr com a bola. O James Conner teve 20 carregados praticamente, 86 jardas, né? Então o Murray conseguiu ter um touchdown passado também, teve quase 200 jardas. A franquia dos Cardinals conseguiu desenvolver bem o jogo, e quando ficou atrás do placar conseguiu buscar, cara. São Francisco não pontuou no segundo tempo. Então foi um jogo ruim dos Niners. Os Niners que claramente está abaixo dos últimos anos, tá? A defesa, a troca de coordenador defensivo tá afetando a franquia, o ataque não tá tão criativo, ou não consegue ser tão criativo quanto os últimos anos, e os ajustes defensivos dos adversários estão acontecendo, mas é um Niners que tá abaixo, tá performando abaixo, e por mais que o Brock Purdy esteja lá nos líderes de jardas, assim, a produção dele não tá legal, ele não tá conseguindo ser tão eficiente como ele tava sendo eficiente nas últimas temporadas.
temporadas, principalmente a última, então é um ano onde esses Niners estão demorando para encontrar a sua identidade, cara. E aí vai sofrendo, acaba perdendo pro Arizona nessa partida, tem a sorte de ver os Giants fazendo crime num jogo muito bom da franquia correndo contra a defesa de Seattle, né, em um jogo de bastante erros do Seattle Seahawks, né. Então é uma NFC West que, cara, tá ficando interessante. Claramente Seattle ainda é a melhor franquia, mas tu não olha pra nenhum dos times e fala, pô, baita time de futebol americano, sabe? Eu acho que não é o caso aqui, tem duas chances de duas franquias serem assim. Mas mesmo a Arizona, que vive um alto e baixo cada domingo, é uma franquia que já começa a querer despontar, onde tudo tá bem imprevisível, como é a tônica da temporada, né? Então, se a gente tá falando de franquias que vivem altos e baixos, a temporada tá bem imprevisível. É difícil hoje tu cravar um time que é extremamente bom e é extremamente regular. O 5-0 dos Vikings, por exemplo, é uma amostra do que tá sendo a temporada até aqui, tá? E mesmo assim a franquia não perdeu, mas dá um olhar do que é a temporada. E o Sunday Night fechou com atraso a vitória dos Cowboys sobre os Steelers. As franquias ficam com 2 vitórias e com 3 vitórias e 2 derrotas. Os Cowboys sofrendo para vencer, uma defesa muito boa dos Steelers, mas um jogo muito feio ofensivamente, né? Então a gente tem o Dak Prescott com 2 interceptações, mas no final das contas foi ele que venceu o jogo no quarto período. Conseguiu fazer a franquia ter 2 touchdowns no segundo tempo e venceu, né? O melhor QB venceu o jogo. Não quer dizer que o melhor QB desse jogo seja extremamente bom no geral para a NFL, mas os Steelers sofrem com um ataque ruim. Claramente o ataque ruim prejudica essa defesa que segurou 20 pontos e o ataque foi inoperante para conseguir pontuar mais do que isso, né? Então os Steelers sofrem com um ataque ruim, enquanto isso os Cowboys sofrem com uma defesa que até foi ok, mas muito mais pela falta de qualidade do adversário do que pela própria defesa em si dos Cowboys, né? Então a gente viu uns Steelers onde o Justin Fields teve 2 touchdowns, 131 jardas, uma produção até ok, mas que no segundo tempo, principalmente no último período, deixou a desejar. Mas no que importa, cara, Dallas teve o último drive, conseguiu converter, conseguiu andar no campo e vencer a partida depois de um primeiro tempo ruim do Dak Prescott, ruim do Dallas Cowboys no geral, né? Não foi um jogo bonito de se assistir, foi um jogo defensivo e no final das contas, cara, o ataque dos Cowboys pesou. A verdade é essa, o quarto período foi do ataque dos Cowboys e conseguiu um drive muito bom para vencer. Por pouco que a defesa dos Steelers não consegue recuperar um fumble e vencer a partida, mas o Dak conseguiu ser rápido, conseguiu pegar a bola um snap antes da gente ter o touchdown que venceu o jogo para os Cowboys. Jogo bem interessante até para as pretensões dos Cowboys dentro da divisão, mas a gente tá vendo um time que começou invicto, já tem 2 derrotas e tá dando o padrão do que esses Steelers são, um time que não é tão vistoso assim, enquanto os Cowboys são uma franquia que deve conseguir suas vitórias, mas não serão vitórias bonitas, não serão performances incríveis, porque aquele Dallas Cowboys a primeira semana que impressionou geral foi algo de uma semana só, já é no passado claramente, e é uma franquia que tem alguns bons problemas do coaching staff, de novo com decisões estranhas, como, por exemplo, acabar indo atrás de desafiar jogadas onde claramente vai perder, até mesmo drives bem inconsistentes em questão de chamadas. Então são 2 franquias que tu não põe muita fé para o longo da temporada, né? Então são times bem 8 ou 80 de uma temporada que tá sendo bem 8 ou 80, certo, gente? Enfim, quero saber de você, o que você achou do domingo de NFL? Seu time foi bem? Seu time foi mal? Qual o teu grande destaque? Comenta aqui embaixo, tá? Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês, tamo junto, valeu, tchau, tchau.